Olá, você está no CHS News 360, seu noticiário completo do Brasil e do mundo. Eu sou Gustavo Prado. E eu sou Carolina Vaz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa edição de 3 de julho de 2025. Vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia. Preparamos um giro completo que vai desde a crise do IOF no Brasil e a inauguração da fábrica da BYD na Bahia, até a condenação de Diddy nos Estados Unidos. Ainda no Brasil, vamos falar sobre a saúde de Bolsonaro, sobre como o governo está pensando em restituir as vítimas dos descontos indevidos do INSS, a guerra entre o Poder Executivo e o Legislativo no Brasil. Falaremos sobre alguns projetos de leis, sobre as queimadas e também sobre as chuvas no Sul. No cenário internacional, vamos trazer as atualizações das guerras na Ucrânia e em Gaza, com as propostas de cessar-fogo e os ataques recentes. No esporte, tem novidades sobre o Mundial de Clubes. Vamos falar sobre os impactos do fechamento da USAID, a onda de calor na Europa e as demissões na Microsoft. Tudo isso e muito mais, direto ao ponto, para você ficar por dentro de tudo. Vamos começar com as manchetes que dominaram o dia. Gustavo, a gente começa hoje com um tema que está agitando o cenário político-econômico brasileiro, a crise do IOF. O que está acontecendo é um verdadeiro cabo de guerra entre o governo e o Congresso Nacional. E a coisa ficou tão séria que o governo decidiu levar a disputa para o Supremo Tribunal Federal. Exato, Carolina. A grande questão é como vai ser financiada a desoneração da folha de pagamentos. O governo, através do ministro da Fazenda, defende usar a arrecadação do imposto sobre operações financeiras para isso. Eles veem essa medida como fundamental para manter o equilíbrio das contas públicas. Pois é, mas o Congresso tem uma visão diferente. Eles querem que a desoneração seja coberta por outras fontes de receita, argumentando que a decisão do governo, do jeito que está, tira a previsibilidade e a segurança jurídica. O Congresso argumenta também que o aumento do IOF poderia onerar empresas e consumidores, enquanto o governo alega que a desoneração sem compensação viola a lei de responsabilidade fiscal. É uma disputa que mexe diretamente com as finanças e com a maneira como o país se organiza financeiramente. E o presidente não poupou críticas, hein, Carolina? Ele se manifestou duramente sobre a postura do Congresso, chegando a dizer que a derrubada da medida provisória que altera o IOF representa uma birra política e uma falta de responsabilidade com o futuro econômico do país. As críticas do presidente acirraram ainda mais os ânimos entre os poderes. Com certeza, Gustavo. Essa briga vai além do IOF em si. Ela mostra uma tensão maior sobre quem tem a palavra final na responsabilidade fiscal e no balanço entre o que o país arrecada e o que gasta. De um lado, o Executivo defende sua prerrogativa de gerir o orçamento. Do outro, o Legislativo reforça seu papel de fiscalizador e de propositor de políticas fiscais. Agora, a expectativa é total para ver como o STF vai se posicionar. A decisão da Suprema Corte pode não só definir o futuro do IOF, mas também criar um precedente importante para futuras discussões entre os poderes sobre o orçamento do Brasil, um tema que, com certeza, ainda vai dar muito o que falar. Gustavo, a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo realmente está dando o que falar, especialmente com a reforma do imposto de renda em pauta. Pois é, Carolina. O Planalto está correndo atrás do Arthur Lira, presidente da Câmara, para evitar que a reforma emperre. Isso já mostra a dificuldade que o governo está enfrentando para tocar as coisas lá em Brasília. E as pesquisas só confirmam essa tensão, né? Quase metade dos deputados, 46% para ser exata, avaliam negativamente o governo Lula. E mais da metade, 51%, consideram a relação com o governo ruim. É um cenário bem desafiador para o Executivo. Com certeza. Com esses números, fica claro que o governo tem um grande trabalho pela frente para construir pontes e garantir que as pautas importantes, como a reforma do imposto de renda, consigam avançar. O Lira tem um peso enorme nessas negociações. Exatamente. Ele pode ser a chave para acelerar ou atrasar tudo. O sucesso da reforma, que é tão aguardada, vai depender muito dessa articulação política. Veremos como o governo vai lidar com essa relação com o Congresso. Mudando de assunto, mas ainda no cenário econômico brasileiro, um grande destaque positivo do dia, Carolina, foi a inauguração oficial da fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia. Isso marca um novo e importante ciclo para a indústria automotiva do nosso país. É uma notícia fantástica, Gustavo. A BYD, gigante chinesa de veículos elétricos, está começando a produzir seus primeiros carros aqui no Brasil. Essa fábrica era a antiga unidade da Ford em Camaçari e foi adquirida pela empresa chinesa. A expectativa é enorme para o impacto dessa
essa operação. Pois é, a BYD está investindo pesado e prometeu uma capacidade de produção impressionante. No início, a fábrica terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, e a expectativa é que esse número aumente para 300 mil veículos anuais em uma segunda fase. E não são só carros, Carolina. A BYD planeja produzir carros elétricos e híbridos, ônibus e caminhões. E o impacto não é só na produção. A inauguração da BYD representa a geração de milhares de empregos diretos e indiretos na Bahia, fortalecendo a economia local e atraindo novas tecnologias para o país. É um passo significativo para a eletrificação da nossa frota automotiva e para a descarbonização. Essa é uma das maiores apostas do setor automotivo no Brasil nos últimos anos e demonstra o potencial do país para atrair investimentos em tecnologia limpa. A BYD não é apenas uma fabricante de carros, é uma empresa que atua em todo o ecossistema de energia limpa, desde baterias até soluções de transporte. Com a BYD produzindo aqui, a gente pode esperar um mercado de veículos elétricos e híbridos ainda mais competitivo e acessível para o consumidor brasileiro. É o Brasil se posicionando como um hub importante na transição energética global. E que venham os carros elétricos made in Bahia. Uma excelente notícia para a economia e para o meio ambiente. Dando sequência ao nosso CHS News 360, vamos agora para um tema que frequentemente vira notícia: a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gustavo, qual a atualização mais recente que temos hoje? É verdade, Carolina. Bolsonaro foi diagnosticado hoje com esofagite intensa, gastrite e erosões na mucosa esofágica após uma endoscopia. E qual o tratamento indicado para esse quadro? Os médicos recomendaram um tratamento medicamentoso intensificado, além de repouso e uma dieta regrada. Ele também relatou estar com crises de soluços e vômitos que o impedem de falar. Ou seja, um quadro que exige atenção e um período de recuperação para o ex-presidente. É isso mesmo, Carolina. Continuando, Gustavo, agora uma notícia que pode trazer alívio e esperança para muitos brasileiros. A União apresentou uma nova e detalhada proposta para restituir às vítimas de descontos indevidos no INSS. Sabemos que, infelizmente, muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social têm sido alvo de descontos não autorizados em seus benefícios, e isso tem gerado muito prejuízo e indignação. É um problema sério, Carolina, e essa proposta busca uma solução mais robusta. O objetivo principal é criar um mecanismo unificado e ágil para que o dinheiro de volta chegue rapidamente aos bolsos dos aposentados e pensionistas que foram lesados. A União, em conjunto com o INSS e o Ministério Público Federal, estão trabalhando para simplificar ao máximo o processo. E como isso vai funcionar na prática? A proposta prevê que, nos casos mais claros e de fraudes evidentes ou descontos sem autorização expressa, a restituição seja feita de forma automática, ou seja, o próprio sistema identificaria a cobrança indevida e processaria a devolução, sem que o segurado precise sequer fazer uma solicitação. Essa é uma grande mudança. Mas para os casos que exigem uma análise um pouco mais detalhada, aqueles em que a situação não é tão óbvia, a proposta estabelece canais de atendimento facilitados. Isso inclui plataformas digitais específicas e pontos de atendimento presencial com equipe capacitada para orientar e processar os pedidos de ressarcimento de forma mais rápida, evitando a burocracia e as filas que tanto desgastam. É uma iniciativa que reconhece a fragilidade dos idosos e dos beneficiários do INSS diante de esquemas fraudulentos e da complexidade da máquina pública. O objetivo é restaurar a confiança no sistema e, acima de tudo, garantir que o direito de quem trabalhou a vida toda seja respeitado. Carolina, indo agora para a área da justiça e segurança, o Congresso Nacional está discutindo projetos de lei que geram bastante debate e impactam diretamente o combate à criminalidade, especialmente crimes graves. Um dos temas mais polêmicos é a previsão de castração química para crimes sexuais. Sem dúvida, Gustavo. Esse projeto tem sido muito discutido. A ideia, que está em análise, é que a castração química seja uma medida aplicada a criminosos sexuais, especialmente aqueles reincidentes ou que cometeram crimes hediondos, como forma de inibir a reincidência. É um debate complexo que envolve questões éticas, legais e de direitos humanos, além de sua eficácia comprovada. Exato. E outro ponto que está em pauta é um PL que dificulta a progressão de regime em causa de crime hediondo. Atualmente, a legislação prevê que presos que cumprem pena por crimes graves podem progredir para regimes menos rigorosos, como o semiaberto, após cumprir uma parte da pena. Esse novo projeto visa endurecer essas regras, exigindo um tempo maior de cumprimento da pena em regime fechado e requisitos mais rigorosos para a progressão,
com o objetivo de manter criminosos perigosos por mais tempo na prisão. E, por fim, temos o debate sobre o aumento de pena para crimes sexuais. Esse projeto busca endurecer as punições para estupro, assédio e outros crimes contra a dignidade sexual. A proposta é uma resposta à crescente preocupação da sociedade com a violência sexual, especialmente contra vulneráveis, e busca dar um recado claro de que esses crimes terão penas mais severas. Esses projetos, Carolina, refletem uma demanda da sociedade por maior rigor na punição de crimes graves, especialmente aqueles que causam grande comoção. O legislativo tem a tarefa de equilibrar essa demanda com os princípios legais e constitucionais, garantindo que as leis sejam eficazes, justas e aplicáveis. E o debate promete ser intenso, com especialistas em direito, segurança pública e direitos humanos contribuindo para moldar as propostas finais. Vamos acompanhar de perto essas discussões que podem alterar significativamente o Código Penal brasileiro. Mudando agora para o serviço público, temos novidades sobre o Concurso Nacional Unificado, o CNU, a iniciativa do governo federal para unificar a realização de concursos públicos. Sim, Gustavo, o CNU, apelidado de Enem dos concursos, continua sendo um dos assuntos mais comentados. O objetivo principal é democratizar o acesso ao serviço público, permitindo que candidatos de todo o Brasil possam concorrer a diversas vagas em diferentes órgãos e entidades federais, com uma única inscrição e prova. Isso reduz custos e facilita a participação. Exato. E os detalhes são pertinentes. As provas são divididas em blocos temáticos, o que significa que o candidato escolhe a área de atuação de seu interesse, e não um cargo específico de início. As datas das provas estão mantidas e a expectativa é que o número de vagas seja expressivo, abrangindo diversas áreas do conhecimento e níveis de escolaridade, desde o ensino médio até o superior. É uma grande oportunidade para quem sonha em ingressar na carreira pública. E também uma inovação na forma como o governo recruta seus servidores, buscando maior eficiência e abrangência. O CNU promete ser um marco na história dos concursos no Brasil. Sem dúvida. É a chance de um novo ciclo profissional para milhares de brasileiros. Agora, um ponto de diplomacia e cooperação internacional que merece nossa atenção: o Acordo Brasil-Ucrânia. Sim, Carolina. Apesar do conflito em curso, o Brasil e a Ucrânia estão buscando fortalecer laços. Esse acordo recente se concentra em áreas de cooperação tecnológica e desenvolvimento de infraestrutura. O Brasil tem oferecido apoio humanitário e também experiência em setores como a reconstrução pós-conflito e o agronegócio. A Ucrânia, por sua vez, tem demonstrado interesse na tecnologia brasileira, especialmente em soluções para reconstrução e também em desenvolvimento de energias renováveis. O acordo representa um esforço para manter o diálogo e construir pontes, mesmo em tempos de guerra. É um gesto diplomático importante que mostra a disposição do Brasil em contribuir para a recuperação da Ucrânia e em fortalecer parcerias estratégicas, mesmo com o cenário geopolítico complexo. Carolina, vamos falar agora de uma novidade que interessa a muitos trabalhadores: a aprovação do consignado para trabalhadores CLT. Essa é uma medida que amplia o acesso ao crédito para milhões de brasileiros. Exatamente, Gustavo. A partir de agora, os trabalhadores com carteira assinada têm uma nova opção de crédito mais acessível: o empréstimo consignado, que já era uma realidade para aposentados, pensionistas e servidores públicos, agora está disponível também para o setor privado. Isso significa que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento, o que, em tese, reduz o risco de inadimplência para as instituições financeiras e, consequentemente, oferece taxas de juros mais baixas. É uma alternativa importante para quem busca organizar as finanças, quitar dívidas mais caras ou até mesmo investir. A expectativa é que essa modalidade traga um alívio financeiro para muitas famílias, ao oferecer um crédito com condições mais favoráveis do que as linhas tradicionais. Um passo que, espera-se, contribua para a saúde financeira dos trabalhadores. E, mudando completamente de assunto, mas ainda falando sobre o Brasil, vamos para uma notícia importante do meio ambiente. Pesquisas recentes e monitoramentos por aplicativos têm mostrado uma queda significativa nas áreas queimadas no país. Essa é uma excelente notícia, Gustavo. Após períodos preocupantes de grandes incêndios, especialmente em biomas como a Amazônia e o Pantanal,
Os dados indicam uma redução considerável nas áreas afetadas. Isso pode ser atribuído a uma combinação de fatores, como maior fiscalização, ações de prevenção e, em alguns casos, condições climáticas mais favoráveis. E a tecnologia tem sido uma aliada nesse monitoramento, com aplicativos e sistemas de satélite fornecendo dados em tempo real, que permitem uma resposta mais rápida aos focos de incêndio. Essa inteligência tem sido crucial para atuar de forma preventiva e combater o fogo antes que ele se alastre. É um sinal de que, com esforço e investimento em tecnologia e fiscalização, é possível reverter quadros alarmantes e proteger nossos biomos. No entanto, não podemos esquecer que, enquanto uma região melhora, outra enfrenta desafios. As chuvas no sul do Brasil continuam com preocupação. Infelizmente, sim. As intensas e persistentes chuvas têm provocado alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos significativos em diversas cidades da região sul. Embora a chuva seja essencial, o volume e a frequência atípicos têm sobrecarregado as infraestruturas e afetado a vida de milhares de pessoas. As autoridades locais estão em alerta, com equipes de resgate atuando e planos de contingência sendo acionados. É fundamental que a população nessas áreas siga as orientações da Defesa Civil e evite áreas de risco. É mais um lembrete da importância de nos adaptarmos e investirmos em infraestrutura resiliente diante das mudanças climáticas. Carolina, vamos agora para o cenário internacional, começando com uma das notícias que mais repercutiu hoje, a condenação de Diddy nos Estados Unidos. Essa notícia chocou o mundo da música e do entretenimento, Gustavo. O famoso rapper e magnata foi condenado hoje, 2 de julho de 2025, por acusações de transporte para a prática de prostituição, uma violação do Mann Act. É importante ressaltar que ele foi absolvido das acusações mais graves de tráfico sexual e conspiração de extorsão, o que era um dos pontos centrais do caso. Exatamente, Carolina. O veredito foi misto, um desfecho que, apesar das condenações menores, já causa um impacto enorme em sua carreira e imagem. As acusações de tráfico sexual e extorsão não foram sustentadas pelo júri, mas as condenações por transporte para a prostituição, relacionadas às suas ex-namoradas, ainda podem resultar numa pena de até 20 anos, embora promotores sugiram cerca de 4 a 5 anos e a defesa busque no máximo 2. Isso, sem dúvida, afeta profundamente o legado de Diddy. O veredito é um marco e envia uma mensagem clara sobre a seriedade desses crimes. E, mudando completamente de assunto, mas ainda no cenário global, vamos falar sobre as condições climáticas extremas que estão afetando a Europa. Uma onda de calor intensa assola o continente. É verdade, Gustavo. A Europa enfrenta temperaturas recordes que estão causando sérios problemas. Essa onda de calor não está apenas gerando o desconforto, mas também tem consequências graves. Tivemos relatos de que algumas usinas elétricas, incluindo reatores nucleares, podem ter sido impactadas pela necessidade de resfriamento em águas mais quentes, embora não tenhamos a confirmação específica de um fechamento hoje. Isso, claro, levanta preocupação sobre o funcionamento dessas estruturas em condições extremas. Além disso, os incêndios florestais voltaram a ser um grande problema em diversas regiões afetadas pelo calor. Embora não tenhamos informações sobre focos importantes, em Creta especificamente para hoje, o risco é altíssimo em todo o Mediterrâneo em momentos como este. O calor extremo também está impactando a economia, com projeções que indicam uma queda no PIB de algumas nações devido à menor produtividade e aos custos com saúde e infraestrutura. É um alerta global sobre as mudanças climáticas. É um cenário preocupante que exige medidas urgentes de adaptação e mitigação. E, para finalizar nosso giro de hoje, no mundo da tecnologia temos notícias de reestruturação em uma das maiores empresas do setor. A Microsoft anunciou demissões. Sim, Gustavo. A Microsoft divulgou hoje que fará uma rodada de demissões, cortando cerca de 4% de sua força de trabalho.
Embora a empresa não tenha detalhado as divisões mais afetadas, a notícia reflete uma tendência de otimização de custos e reestruturação que tem sido vista em várias gigantes de tecnologia. Essas demissões podem estar relacionadas a diversos fatores, como a realocação de investimentos para áreas de maior crescimento, como a inteligência artificial, ou até mesmo uma correção de rota após períodos de expansão acelerada. O mercado de tecnologia tem passado por um período de ajustes e empresas como a Microsoft estão reavaliando suas estratégias de pessoal para se manterem competitivas. É sempre uma notícia difícil, mas comum no setor de tecnologia, que está em constante transformação e ajustando seu ritmo. Um cenário de muitas movimentações, tanto no mercado de trabalho quanto nas estratégias de inovação. Seguimos com o CHS News 360 e agora focamos nos conflitos que continuam a abalar o cenário global. As guerras na Ucrânia e em Gaza seguem intensas, com novas propostas de cessar-fogo e ataques que deixam um rastro de destruição. É um quadro complexo, Gustavo, e vamos detalhar o que se sabe até o momento sobre esses dois frontes. Guerra na Ucrânia, escalada de ataques e tentativas de cessar-fogo. Na Ucrânia, a situação permanece extremamente volátil. Recentemente, a escalada de ataques tem enfraquecido as negociações de paz, com as partes endurecendo suas posições. Exatamente. No dia 1º de junho, a Ucrânia realizou um mega-ataque, que, segundo relatórios, resultou na destruição de mais de 40 aviões militares russos. Essa ofensiva massiva ocorreu um dia antes de uma rodada de negociações para discutir um cessar-fogo, demonstrando a intensidade do conflito. Como retaliação, a Rússia não demorou a responder. No domingo, 1º de junho, foram registrados 2 ataques distintos em solo russo. Um deles atingiu 2 pontes nas regiões de Bryansk e Kursk. Uma dessas pontes desabou sobre um trem de passageiros, e a outra levou ao descarrilamento de outro trem. As autoridades russas classificaram a ação como um ataque terrorista do regime de Kiev, e os impactos foram severos. Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas nesses incidentes. Além disso, a Rússia lançou um ataque com mísseis contra um campo de treinamento na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia, também no domingo. Esse ataque foi devastador, matando 12 pessoas e ferindo mais de 60. A destruição no local foi significativa e as imagens mostram a gravidade da situação. Em meio a essa escalada, as propostas de cessar-fogo continuam a surgir, mas com muitas divergências. A Rússia, por exemplo, propôs um cessar-fogo de 2 a 3 dias em certas áreas do fronte e, mais recentemente, exigiu a anexação de 20% do território da Ucrânia como condição para o fim das hostilidades. Essa proposta incluiria o reconhecimento da Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporídia e Kherson como território russo, além de eleições na Ucrânia e a proibição de atividades militares de terceiros estados em solo ucraniano. Obviamente, a Ucrânia já rejeitou publicamente demandas semelhantes em negociações anteriores, com o apoio dos Estados Unidos. O presidente Volodymyr Zelensky reafirmou que o país não abrirá a mão de seus territórios. Kiev insiste na interrupção total das hostilidades em terra, no ar e no mar, e busca apoio internacional para isso. Para complicar, os USA reduziram a quantidade de armas a serem enviadas para a Ucrânia, incluindo mísseis antiaéreos. Moscou saudou essa decisão, interpretando-a como um sinal de que a guerra se aproxima do fim, enquanto Kiev busca clarificação de Washington. Essa redução pode impactar a capacidade de defesa ucraniana nos próximos dias. Conflito em Gaza, propostas de cessar-fogo e ataques continuados. Em Gaza, as propostas de cessar-fogo também estão em pauta, mas os ataques israelenses continuam a causar mortes e destruição. De acordo com as autoridades palestinas, o número de mortos desde o início da guerra já ultrapassa a marca de 57 mil pessoas. Só nas últimas 24 horas, os ataques israelenses teriam causado a morte de 142 pessoas e ferido cerca de 500 outras. Há estimativas de que milhares de pessoas ainda estejam presas sobre os escombros em meio a uma crise humanitária que se agrava. Um dos ataques mais recentes e noticiados ocorreu em um café na cidade de Gaza, que estava repleto de civis.
Uma investigação do jornal The Guardian revelou que o exército israelense atingiu o local com uma bomba de fabricação norte-americana, provocando uma explosão massiva e espalhando estilhaços por uma área ampla. Esse ataque levanta questionamentos sobre a legalidade das operações, podendo configurar um crime de guerra. Além disso, houve relatos de um ataque que matou 12 pessoas em uma casa na cidade de Gaza e mais 3 em um carro a leste da cidade central de Deir al-Balá, no início do mês. As propostas de cessar-fogo continuam a ser mediadas pelo Egito, Catar e Estados Unidos. Há uma proposta de acordo em 3 fases, que previa a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos e o retorno da calma sustentável, com o fim do cerco israelense à faixa de Gaza. O Hamas afirmou estar comprometido em chegar a um acordo, e há negociações em andamento com uma proposta de cessar-fogo de 60 dias em troca da libertação de metade dos reféns. No entanto, a implementação desses acordos tem sido difícil. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deve encontrar-se com o ex-presidente Donald Trump em Washington em 7 de julho para conversações sobre um cessar-fogo. Trump expressou otimismo, acreditando que um acordo pode ser alcançado em breve, buscando salvar livras em meio à terrível situação em Gaza. Enquanto as negociações avançam a passos lentos, o cenário em Gaza é de completa devastação. Médicos Sem Fronteiras informam que 94% dos hospitais de Gaza estão destruídos e profissionais de saúde relatam uma destruição sem paralelo. O acesso à ajuda humanitária continua sendo um desafio, com incidentes como a interceptação de um barco que levava ajuda e ataques a locais onde a população aguardava para receber suprimentos. Ambos os conflitos seguem exigindo atenção e esforços diplomáticos contínuos da comunidade internacional para minimizar as perdas humanas e buscar caminhos para uma paz duradoura. Gustavo, agora vamos falar sobre uma notícia que, embora não esteja nos holofotes cotidianos de muitos, tem um impacto profundo na saúde e no desenvolvimento global: o possível fechamento da USAID. Exatamente, Carolina. A USAID é a sigla para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, United States Agency for International Development. Fundada em 1961, ela tem sido um pilar da ajuda humanitária e do desenvolvimento em todo o mundo. Embora seu orçamento possa variar, ela é uma das maiores agências de ajuda global. E os impactos de seu potencial fechamento ou reestruturação drástica, conforme proposto por figuras como Donald Trump e Elon Musk, são alarmantes. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já anunciou o cancelamento de 83% dos programas de ajuda externa da USAID, e a renomada revista médica The Lancet alertou que essa decisão poderia causar milhões de mortes evitáveis por ano. Isso é um número devastador, Carolina. Estudos apontam que os programas da USAID, ao longo das últimas décadas, foram responsáveis por salvar dezenas de milhões de vidas, incluindo milhões de crianças. Sem esses programas, pesquisadores projetam um aumento significativo nas mortes adicionais nos próximos anos. As consequências já são visíveis. Em muitos países onde a USAID fornecia medicamentos cruciais para HIV, cortes abruptos podem deixar milhares de pessoas sem acesso a antirretrovirais que salvam vidas. Programas cruciais como o Plano de Emergência do Presidente para Alívio da AIDS, o PEPFAR, que salvou cerca de 26 milhões de vidas, podem ser seriamente comprometidos. Isso pode significar que milhares de bebês nascerão com HIV por falta de acesso de suas mães à medicação preventiva. Além da saúde, os sistemas de saúde em países de baixa renda enfrentam um risco de colapso. Cadeias de suprimentos médicos estão sob pressão, e há um aumento no risco de surtos de doenças e resistência a medicamentos. A ajuda alimentar foi interrompida em algumas regiões, levantando o espectro da fome generalizada em zonas de conflito. Em suma, o possível fechamento da USAID não é apenas uma mudança burocrática, é uma decisão com graves consequências humanitárias e geopolíticas, que deixa um vácuo no cenário global da ajuda e pode agravar crises em regiões já vulneráveis. Mudando agora para o esporte e para a alegria dos fãs de futebol, o Mundial de Clubes da FIFA de 2025 segue a todo vapor nos Estados Unidos, com as fases decisivas se aproximando. Sim, Gustavo. O torneio que acontece entre 14 de junho e 13 de julho de 2025 está na fase eliminatória e alguns confrontos eletrizantes já aconteceram na rodada de 16. Tivemos grandes jogos.
Os confrontos da rodada de 16 já aconteceram e definiram os times que avançaram. Os destaques foram a vitória do Fluminense sobre o Inter de Milão, a classificação do Al Hilal sobre o Manchester City e o Palmeiras avançando após o clássico brasileiro contra o Botafogo. O Chelsea superou o Benfica, o PSG venceu o Inter Miami de Messi, o Real Madrid eliminou a Juventus, o Bayern de Munique passou pelo Flamengo e o Dortmund de Dortmund se classificou sobre o América do México. A fase de grupos foi intensa e já definiu os classificados. Os principais times se enfrentaram e garantiram suas vagas, mas os confrontos diretos nas oitavas de final é que realmente testaram os gigantes do futebol mundial. Agora, as quartas de final estão definidas para os dias 4 e 5 de julho. Na sexta-feira, 4 de julho, teremos Fluminense contra Al Hilal e Palmeiras contra Chelsea. No sábado, 5 de julho, os duelos são Paris Saint-Germain contra Bayern de Munique e Dortmund de Dortmund contra Real Madrid. As emoções seguem nos Estados Unidos, com a expectativa de quem vai se sagrar o primeiro campeão neste novo e grandioso formato do Mundial de Clubes. E, para fechar nosso programa, vamos dar uma olhada na cotação do dólar e índices da Bolsa de Valores de ontem, 2 de julho de 2025. No Brasil, o real encerrou o dia de ontem cotado a R$ 5,45 por dólar. Nos mercados de ações, um dia de alta nos Estados Unidos. O S&P 500 subiu 0,5%, alcançando um novo recorde. O Nasdaq Composite, focado em tecnologia, ganhou 0,9%, também fechando em um recorde histórico. Já o Dow Jones Industrial Average teve uma leve queda de menos de 0,1%. As ações da Tesla subiram após atualizações de entregas e empresas importadoras do Vietnã também viram ganhos após um novo acordo comercial anunciado pelo presidente Donald Trump. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda, acompanhando um cenário misto nos mercados internacionais e a cautela dos investidores em relação às questões fiscais internas. São os destaques do dia no cenário econômico. E assim, chegamos ao final do CHS News 360 de hoje, quinta-feira, 3 de julho de 2025. Esperamos que você tenha se mantido bem informado com a nossa cobertura completa. Muito obrigado pela sua audiência. Para continuar acompanhando todas as notícias e análises, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este programa. Sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço e até amanhã, na próxima edição do CHS News 360.